Uma das pessoas que mais apanharam até hoje foi Muhammad Ali. Aliás, quem nunca tomou uma sequência de porrada na vida que quase te fez cair? No dia 16 de março, o ICL traz para vocês a história de Muhammad Ali, a lenda do boxe, contada por sua filha Marion Ali, em trechos inéditos, nunca contados antes. Para você não perder esse evento histórico, dia 16 de março a gente se vê. Você vai ouvir uma história que vai te deixar de queixo caído. Olá pessoal, bom dia para vocês, 7 horas, 1 minutinho. Hoje é dia 6 de março de 2025, entramos já no último mês do primeiro trimestre do ano e eu quero desejar para vocês feliz ano novo. Por quê? Porque dizem que no Brasil nada funciona antes do carnaval, que o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo para você, tomara que comece mesmo. Olha só, o Congresso tem que aprovar o orçamento, tem um bocado de matérias pendentes, o governo precisa continuar a perseguir lá a sua caminhada no rumo de isentar quem ganha até R$5.000 de pagar o imposto. Tem muita coisa para fazer, esperando que alguém tome a iniciativa, né, de começar o ano aqui, principalmente o Congresso Nacional, que agora já não tem mais nem motivo para falar nada, porque o ministro Flávio Dino aceitou e o Supremo já homologou a decisão dele de liberar as chamadas emendas dos parlamentares, né? Agora com mais transparência. Nós vamos ver como é que isso vai funcionar, porque a gente viu que no passado, muito recente, houve uma aliança espúria aí entre governo e os piores parlamentares, no sentido de dar andamento aos pleitos dos deputados e senadores, né? Que no Brasil estão viciados em dinheiro, né? Mas nesse nosso primeiro dia do ano, de fato, nós temos várias notícias. E eu, aliás, gente, eu fui para o carnaval, eu não curto muito carnaval, eu sou mais a turma que medita durante o carnaval. Mas ao sair o mundo era um e quando eu voltei o mundo é outro. Difícil saber, né, qual é o planeta em que a gente está, dificílimo fazer uma previsão sobre o que é o mundo, porque nós estamos aí na iminência de ver coisas que até Deus duvidava que aconteceriam no plano da geopolítica. Por exemplo, o Trump, esse acelerado, esse maluco que os americanos resolveram botar na presidência dos Estados Unidos, transtornou completamente o ambiente. Ele fez nesse fim de semana um discurso lá, que é o discurso do Estado da União, dando conta das suas primeiras 6 semanas de governo. E olha, sinceramente, não dá para entender que mundo é que Trump está querendo construir, né? Porque à luz de todas as convenções e tradições, ele não faz nenhum sentido. Olha só, o que o cara fez? O cara pegou todos os aliados tradicionais, a Europa, o Brasil, o México, o Canadá, e sancionou todo mundo. Colocou todo mundo na ponta do canhão tarifário que ele aprontou. E agora o mundo está vivendo aí uma situação inédita, chamada de guerra tarifária, guerra comercial. E ninguém sabe que consequências isso vai ter, né? Alguns países reagem lamentando, outros países, como a China, já fizeram, né, aumentaram o tom da coisa, dizendo que se os Estados Unidos quiserem guerra, seja lá qual guerra for, vai ter. Então, aumentou demais a insegurança, né? E, ao mesmo tempo, o Trump fustiga os seus aliados tradicionais, históricos, e pega os inimigos e transforma em amigões do peito, como está fazendo agora com o presidente da Rússia, o Putin, né? Então, assim, o mundo saiu para o carnaval de um jeito e voltou do carnaval de outro. É outro planeta aqui. E ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Porque agora, de todo lado, a gente está vendo aí alertas de que isso pode vir aí a Terceira Guerra Mundial. Olha, o Canadá, por exemplo, o Canadá que teve na alça de mira, foi o estado em que o primeiro-ministro teve as reações mais agudas, depois da China, né? Porque a China fez uma declaração muito grave que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o Canadá se colocou claramente ao lado da Rússia. Então nós temos hoje, né, 2 tradicionais aliados que eram irmãos siameses, que eram almas geminadas, porque estão ali um do lado do outro, Estados Unidos e Canadá, agora tem um fosso entre eles que começa com tarifas, mas não vai só nesse sentido. Isso, enfim, as divergências entre ambos são muito grandes hoje, né? A mesma coisa está acontecendo com relação ao México. O Brasil também entrou na marca do pênalti aí do Trump, porque, segundo ele, vai aplicar reciprocidade tarifária e vai elevar muito tarifas para equiparar a situação que os produtos americanos enfrentam a entrar no Brasil. Então, nós não sabemos ainda o que vai dar, mas o Brasil, por enquanto, está ainda no espaço da retórica, enquanto outros cantos do planeta já estão sob a égide dessa nova geopolítica estranha pra caramba do Trump.
Por outro lado, nós tivemos aí, e eu preciso falar disso, porque já faz alguns dias, mas nós não nos encontramos depois disso, por causa do feriado do Carnaval, da minha alegria com a vitória da turma do Walter Salles e do filme Ainda Estou Aqui. Foi uma belíssima vitória. Ao contrário de todo mundo, eu não fiquei chateado nem um pouco. A Fernanda Montenegro, é óbvio que ela merecia esse Oscar, foi uma injustiça, mas ela também foi aclamada, né? Porque o Oscar do filme deve muito à atuação das duas Fernandas, mãe e filha, na verdade. E eu acho que a estatueta representou com muita dignidade aquilo que esse filme representa. Eu dizia aqui na semana passada que ainda que não ganhasse esse troféu, o Ainda Estou Aqui já tinha cumprido uma missão muito importante, que era de trazer de volta, com muita suavidade, com muita leveza, né, o tema da tortura no Brasil, que parecia escondido pelo manto que a lei da anistia jogou sobre esse assunto lá em 1979. Mas agora, né, já ultrapassados os 5 milhões de telespectadores, o filme fazendo um baita sucesso no mundo, sendo laureado na maior cerimônia do cinema no mundo, da indústria do cinema no mundo, mostra o quanto a ditadura brasileira foi cruel e covarde, né? E retratando apenas um caso. Quero só lembrar aqui para vocês que, embora todos saibam que o número de desaparecidos e mortos pela ditadura seja muito maior, ele oficialmente dá conta de 210 pessoas que se encontram ainda hoje na mesma situação que o Rubens Paiva, né? Foram sequestrados pelo regime, foram torturados em alguma casa de tortura, casa de horrores, e nunca mais foram vistos. São 210 pessoas, tem 210 Rubens Paivas no Brasil, e as famílias deles já há 3 ou 4 gerações arrastam essa dúvida sobre cadê, onde é que está o corpo, né? Que não puderam enterrar, não puderam velar, não puderam fazer nada, né? Especialmente os mortos pelo Sebastião Curió lá na guerrilha do Araguaia. Então, o filme prestou um grande serviço. Agora é curioso, né, gente? Tem gente que não gostou do resultado. Alex, bom dia. Tudo bem, Alex? O Alex é o meu... Voltamos. Alex é o meu braço direito aqui. Alex se esbaldou no carnaval, né, Alex? Pior que não, eu sou mais caseiro. Eu fiquei em casa com minha namorada até terça-feira. Muito bom, muito bom. Alex, hoje não tem muito o que falar de futebol, tem? Não, tem uma notícia boa. Ontem o Corinthians tomou de 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Essa é uma notícia boa? Isso. Pra quem? Pra todo mundo que não é corintiano. E teve alguns jogos da Europa e coisa do tipo. Mas essa é a notícia essencial para hoje. Muito bom, quer dizer que tem notícia boa. O Corinthians tomou de 3 a quanto foi? 3-0. 3-0 foi a partida da pré-Libertadores, é isso? Isso, 3-0 lá no Equador. Exatamente. Enfim, então quem não é corintiano está comemorando, porque os corintianos estão tristes aí, né? Bom, mas vamos ver, eu estava falando aqui do Oscar. Alex, coloca para mim aí aquela nota, por favor, que eu quero ver, mostrar para vocês. Gente, que coisa engraçada. Um tal de... É que não dá para ler aí, né? Não dá para ler, eu vou procurar aproximar aqui. É um instituto... Coloquei tela cheia. Colocou, obrigado, Alex. Olha, é com profundo pesar que recebemos a notícia da vitória do Oscar do filme Ainda Estou Aqui. Uma obra que, sob o verniz da arte cinematográfica, carrega em seu cerne uma clara agenda de propaganda comunista. Ai, meu Deus do céu! Assina esse lixo dessa nota um tal de Instituto Brasil pela Liberdade. Eu fui procurar saber quem é o Instituto Brasil pela Liberdade. Deve ser o pessoal do Clube Militar lá do Rio de Janeiro, porque, sabe, é um instituto apócrifo, não tem nenhum nome, não tem nada. Só diz lá que, por exemplo, uma das causas desse instituto é lutar pela autodefesa. Agora, devia lutar pelo auto... Como é que chama? Não tem nem nome para ele, mas enfim, pelo desconfiômetro. Sabe, gente? E sinto muito, vocês mataram, torturaram, vocês sequestraram, vocês fizeram o diabo nesse país aqui. Os 3 presidentes da ditadura mais cruéis, que são o Médici, o Geisel e o Figueiredo, combinaram, em 1974, de manter as execuções de presos políticos, sabe? O Geisel ainda fala para o Figueiredo, que era chefe do Centro de Inteligência do Exército, o seguinte, fala assim, olha, vamos manter a política de execução, mas tenha o cuidado de executar só subversivos perigosos. E antes, isso é um documento que foi levantado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que fala
A gente estava repassando isso ontem, a Heloísa Vilela mostrou esse documento, que não é uma novidade, mas traz de novo o sentido da indignação que a gente precisa ter, né, porque a ditadura realmente produziu uma quantidade gigante de sofrimento nesse país aqui. Esse sofrimento todo foi mitigado por uma lei da anistia que só serviu para uma coisa: pacificou o país naquele momento da história, em 1979, né, que permitiu a gente engatar o processo de restauração da democracia, mas jogou um tapete de chumbo em cima dos crimes cometidos por agentes do Estado que covardemente fizeram com muita gente, com milhares de pessoas, a mesma coisa que fizeram com Rubens Paiva, e até hoje isso ficou impune. Agora nós teremos desdobramentos. A história, felizmente, ela é restauradora, ela é reparadora, e o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos crimes em que houve desaparecimento e que o cadáver nunca foi entregue à família, esses são crimes continuados, portanto, os seus algozes poderão ser julgados. Mas é de se lamentar. Põe de novo a nota para mim, por favor, Alex. Gente como esse desse instituto aqui, que tira a tarja para mim, só para eu ver o nome, Instituto Brasil pela Liberdade, tá? É um instituto apócrifo, a página dele na internet não cita nem o nome, mas é um instituto que tem viés militar e um dos papéis dele é lutar pela autodefesa. Aí no último parágrafo eles falam assim: ainda estou aqui não é apenas um filme, é um símbolo do avanço silencioso de uma máquina ideológica que sufoca a diversidade de ideias e erode a autonomia individual. Tá bom, viu? Tá bom, viu, galera? Como assim um símbolo silencioso de uma máquina ideológica que sufoca? Quem sufoca é a tortura, que vocês certamente apoiam, né? Então tá aí. Felizmente nós temos aí um cinema competente que resgatou a história, e não interessa que o Walter Salles é herdeiro do Itaú. Ele, enquanto diretor de cinema, enquanto produtor, essa coisa toda, ele cumpriu um grande papel para o Brasil, tá bom? Tem nada a ver com a origem da fortuna dele e da família dele. Aliás, a propósito, as críticas na internet continuam resvalando sempre no sentido de que, mas lei da anistia para comunista. Gente, não teve lei da anistia, não. Lei Rouanet para fazer mensagem de comunista no cinema? Não. O filme dele teve nada de lei Rouanet, tá? Foi tudo dinheiro privado, não teve R$1 de nada, tá bom? Olha, vamos começar, como eu faço todo dia, dando uma olhadinha no site do ICL, né? O ICL Notícias. E hoje, deixa eu aumentar aqui, eu vou aumentar aqui a tela aqui, porque eu estava com a minha tela pequenininha. Olha aqui, ó, esses aqui são os destaques no site do ICL hoje. Termina hoje o prazo para Bolsonaro apresentar a defesa das acusações sobre o golpe de Estado. Ou seja, não apresentou hoje a revel, né? E tem, alô, advogados do Bolsonaro, tem aquela história de que o direito não assiste aos que dormem, portanto, perdeu o prazo, acabou. Para a Procuradoria, Bolsonaro cometeu crime de organização criminosa. Vou ler aqui a notícia para vocês, notícia principal, depois eu volto para os destaques, tá bom? Termina hoje o prazo para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente defesa para as acusações que constam na denúncia da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é acusado de envolvimento na tentativa, como se sabe, de golpe, né? Os advogados do ex-presidente solicitaram ampliação do prazo, queriam 83 dias, mas o ministro Xandão manteve em 15 dias prazo que se encerra hoje. Moraes rejeitou o pedido. Com isso, a equipe do ex-presidente precisa protocolar a manifestação até o fim da tarde desta quinta-feira, dia 6. Para a Procuradoria, Bolsonaro cometeu os seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. E aqui a reportagem assinala também que os prazos são diferentes, né? Nem todos os 34 denunciados têm o mesmo prazo. O ministro Braga Neto pode se manifestar até sexta-feira amanhã, portanto, né? Então tem mais um dia o Braga Neto. E essa diferença, segundo a matéria, é em função de cada um ter sido indicado num momento diferente, né? Braga Neto foi intimado um dia depois. E a matéria também lembra que o Bolsonaro, aliás, é uma estratégia que ninguém entendeu direito, né? Essa do novo advogado do Bolsonaro, de tentar pedir o impedimento dos ministros que foram nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de alguns apenas, né? Cristiano Zanin e o Alexandre Xandão. Os outros, por exemplo, Toffoli não teve nada a ver com isso, né? Ele não pediu o impedimento de ninguém. E assim criou mais uma área de atrito lá da defesa com
com os julgadores, né? Que não resultou em nada, como já era sabido que não redundaria em nada essa tentativa de desqualificar os dois ministros, o Zanin e o Xandão. O Xandão, aliás, nem foi nomeado pelo Lula, né, gente? O Xandão foi nomeado pelo Temer. Olha, mas o que diz aqui a notícia sobre essa questão? Além do pedido de ampliação do prazo, os advogados de Bolsonaro solicitaram que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se declarassem impedidos de julgar o caso. A defesa alega que Dino poderia não ser imparcial, porque em 2021, quando era governador do Maranhão, entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro. À época, então, o presidente acusou o governo de não utilizar a polícia militar para reforçar a segurança durante uma visita ao Estado. Agora, a gente precisa lembrar também que tem dois ministros bolsonaristas na corte, né? Então, esses aí, em tese, também estão impossibilitados. Um deles, inclusive, foi ministro da Justiça também. Estão impossibilitados de atuar no julgamento, valendo aqui, para ser justo, né, o mesmo critério pretendido pela defesa em relação àqueles que supostamente seriam desafetos do Bolsonaro, tá? Vou voltar aqui à página para que a gente veja os outros destaques na página do ICL. Olha, aqui, gente, olha, o que eu estou falando, que o mundo de repente acordou de ponta cabeça e a gente já não sabe mais direito o que é a geopolítica do planeta Terra. Os Estados Unidos suspendem o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. E não foi só isso, né? O governo dos Estados Unidos, ele também anunciou que acabou a ajuda militar à Ucrânia, enquanto o Zelensky lá do outro lado, estranhamente, né, num gesto de cordialidade daquele que está encantoado, diz que está pronto para negociar sob a liderança do Trump o fim dessa guerra da Ucrânia. Até porque lutar sozinho não dá, né? E os Estados Unidos, lembrou o Trump, botaram 80 bilhões, sei lá, a conta varia conforme cada citação aí, mas despejaram dinheiro lá. Dinheiro, aliás, não, despejaram bombas e armamentos, né? Porque esse dinheiro fica mesmo com a indústria armamentista americana, né? Eles dão as armas, emprestam as armas, mas quem fatura são os fabricantes que estão lá nos Estados Unidos. O que diz essa notícia aqui no site do ICL? O governo dos Estados Unidos interrompeu o suporte de inteligência militar à Ucrânia, além da suspensão dos canais de compartilhamento de informações entre Washington e Kiev terem sido bloqueados. Os Estados Unidos também bloquearam seus aliados de compartilhar a inteligência com o governo ucraniano. A informação foi confirmada por Mark Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, que afirmou que os Estados Unidos deram um passo atrás em relação à ajuda para a Ucrânia. Waltz acrescentou que o governo americano está pausando e revisando todos os aspectos dessa relação. Aí, isso aqui é como dar um cavalo de pau, né? Vocês estão em plena guerra, uma guerra incentivadíssima pelos Estados Unidos na reação para conter a expansão geográfica da Rússia, que supostamente estaria querendo aumentar, né, as fronteiras do tal do Império Russo, e de repente, do nada, tem uma eleição estranha num país aliado, que é o principal interessado nessa guerra, e o patrocinador da ofensiva, ou melhor, da estratégia de defesa, vira de lado, como se fosse normal. De repente você entra numa guerra apoiando um e termina a guerra apoiando o outro. É o que está acontecendo lá no... Por quê? Porque largar a Ucrânia agora à própria sorte significa deixá-la, né, exclusivamente ao alvedrio, para usar uma palavrinha sofisticada, da vontade da Rússia, porque a Ucrânia não tem a menor condição de sozinha enfrentar nada. Agora, ela continua tendo o apoio da Europa. O Macron já falou isso, o Macron já inclusive disse que vai aumentar a capacidade nuclear da França para proteger a Europa, e assim vai. Então nós temos uma situação muito complicada e agora a gente vai começar a ver como é que foi essa guinada que o mundo deu, que eu sei que você acordou confuso hoje, eu também acordei, todo mundo acordou confuso, né? Então vamos primeiro ver o seguinte, olha, eu tenho aqui, vou pedir para o Alex colocar no ponto, um VT do Trump falando sobre as medidas tarifárias, porque ele desatou uma guerra tarifária. Eu vou pedir para o Alex colocar para mim, por favor, esse VT do Trump. É o Trump Tarifas, Alex. Roda para a gente entender o que foi que este maluco que preside os Estados Unidos fez durante os festejos carnavalescos aqui no Brasil. Vamos lá. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one,
Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Bom, vocês viram aí, ele nomeou todos aqueles que eram grandes parceiros dos Estados Unidos, né? E agora nós vamos ver as reações, porque as reações foram reações mesmo, né, de pasmo pelo planeta, porque afinal de contas uma guerra tarifária pode ter consequências absurdas. Por exemplo, quer ver só uma coisa? O agro. A China tarifa com sobretaxas, né, a soja que compra dos Estados Unidos, que é o maior exportador de soja para o Brasil. O Brasil é o segundo ainda. Vai fatalmente passar a ser o primeiro. O que acontece? A soja americana fica mais cara para os chineses, que vão comprar soja de onde tem, ou seja, do Brasil e de outros países produtores que não são muitos. Isso pode beneficiar o Brasil? Pode beneficiar o Brasil. Pode atrapalhar os Estados Unidos? Com certeza. Tanto que o agro lá é igualzinho ao agro daqui, são os reaças de lá, essa coisa toda, apoiaram o Trump francamente, né? E tomaram um contravapor aí. Por quê? Porque o Trump está atrapalhando o negócio deles. E agora, nos Estados Unidos, enquanto a gente está colhendo a safra de verão aqui no Brasil, eles estão se preparando lá no hemisfério norte para plantar a safra de verão deles, que é no meio do ano, né? E está um alarido grande lá, porque ninguém sabe se vai ter cliente, se a soja vai poder ser escoada, se não vai, o que vai acontecer com a soja que os Estados Unidos exportam para a China, que não é pouca coisa. A alternativa é o Brasil. Será que o Brasil ganha? O agronegócio brasileiro, ao contrário do agro-americano, está comemorando, né? Primeiro, porque o dólar está num patamar elevado. Segundo, porque a perspectiva a ser mantido esse cenário é benéfica para a produção brasileira. Mas olha, as medidas anunciadas pelo Trump atingiram em cheio o Canadá. O Canadá, que é um parceirão dos Estados Unidos, né? E o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, parece um lorde, né? É um rapaz novo e tudo mais, e ele tem respondido de uma maneira muito suave, muito soft, assim, a essas ameaças americanas, mas com muita ênfase, né? Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo do Trudeau dizendo como é que está o estado de espírito hoje do canadense, que é tão parecido com o norte-americano que às vezes até é confundido com o norte-americano. Coloca para a gente, por favor, Alex, o vídeo do Trudeau, aquele que eu chamei de Trudeau xinga, por favor. Against Americans. Americans are our neighbors, our friends, our partners. We do things together, we've done things together for decades and generations. This is a policy decision by the American government designed to go after the Canadian economy. This is a trade war, yes. But Canadians are hurt. Canadians are angry. We're going to choose to not go on vacation in Florida or Old Orchard Beach or wherever. We're going to choose to try to buy Canadian products and forego bourbon and other classic American products. And yeah, we're probably going to keep booing the American anthem. But let me tell Americans, we're not booing you. We're not booing your teams. We're not booing your players. We're booing a policy that is designed to hurt us. We're insulted. We're angry. But we're Canadian, which means we're going to stand up for each other. We're going to fight. And we're going to win. Não sei se vão vencer, se vão perder, mas diz que vão lutar, né? Vão lutar. Então, só que a reação não se limitou a isso, não. Tem um comunicado via Twitter. Alex, seu microfone está aberto aqui, ó. Tem um comunicado feito pelo Twitter, pelo Trudeau, e eu vou me esticar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque tem duas coisas para assinalar em relação a isso. Eu vou pedir para o Alex colocar na tela para mim esses prints do Twitter dele, porque eles explicam a reação do Canadá. Alex,
Esse mesmo. Coloca em tela cheia, por favor, porque senão não consigo ler. Vamos lá, Justin Trudeau. Olha, hoje os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu parceiro e aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Os canadenses são razoáveis, mas não recuaremos numa luta, não quando o nosso país está em jogo. Aí diz o seguinte, olha, assim que as taxas alfandegárias dos Estados Unidos entrarem em vigor, nós reagimos. O Canadá imporá, tarifas de 25% sobre 155 bilhões em produtos dos Estados Unidos. Primeiro 30 bilhões, depois 125 bilhões em bens em 21 dias. No momento em que as tarifas dos Estados Unidos entraram em vigor esta manhã, a resposta canadense também entrou. O Canadá implementará tarifas de 25%. Aí repete aqui, são vários tweets, né? E nesse aqui ele diz, ó, começamos com 30 em bens imediatamente e os 125 bilhões restantes em 21 dias. Que vai ficar, como é que vai ficar a relação desses dois países? Porque há uma simbiose, ali não há uma relação em que os Estados Unidos massacram o Canadá, não, até porque se os canadenses resolverem desligar o interruptor da energia que eles vendem nos Estados Unidos, vão apagar mais de metade do país, 60% da energia americana são gerados pelo Canadá, né? E vai por aí afora, a importância é muito grande. Mas houve uma marcante divergência agora entre a posição americana, que não se pode dizer que não seja mais pró-Putin, com relação à guerra da Ucrânia, e o ministro Trudeau foi até a Ucrânia, fez lá, acho que já foi 6 vezes desde que a guerra começou a Ucrânia, esteve lá para reafirmar o apoio canadense à causa militar da Ucrânia. E é esse o vídeo que a gente vai ver agora, ele exortando qual é a sua posição em relação ao apoio à Ucrânia, né, contra o que pretende a Rússia agora, apoiada pelo Trump. Vamos ver, Alex. In 2014, Russia chose to invade Ukraine, to occupy Crimea and parts of eastern Ukraine. For that, they were kicked out of the G7. And in 2022, they chose to violate the existing ceasefire and invaded Ukraine with the intention of taking Kyiv in 3 days and the entire country in 3 weeks. That has failed. On Friday in the Oval Office, President Zelensky pointed out, in so many words, that Vladimir Putin is a liar and a criminal and cannot be trusted to keep his word in any way, shape, or form, because he has demonstrated time and time again that he will break any agreements. Olha, I stand with Vladimir Zelensky, and I stand with the people of Ukraine. Em respeito a você, eu botei aí o vídeo com a tradução para o inglês, com a tradução com a legenda em inglês. Acho que a nossa faixinha aí, nossa taxa atrapalhou. Eu vou traduzir para vocês, vou pedir para o Alex rodar de novo, para que você possa entender, tá bom? Roda de novo, por favor, esse vídeo, Alex. Por favor. Em 2014, a Rússia escolheu invadir a Ucrânia, ocupar a Crimeia e partes do oeste do país. Em 2022, eles escolheram violar o cessar-fogo existente e invadiram a Ucrânia com a intenção de tomar Kiev em 3 dias e o país inteiro em 3 semanas. Mas falharam. Na sexta-feira, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente Zelensky demarcou que, em várias palavras, que o Vladimir Putin é um mentiroso, é um criminoso e não pode merecer a nossa confiança, não mantém sua palavra de forma nenhuma, e isso já foi testado muitas vezes, e que ele vai quebrar qualquer acordo. Eu vou permanecer com Vladimir Zelensky e o povo da Ucrânia. Foi o que disse o Justin Trudeau. Agora, quer dizer, o presidente do Canadá demarcou uma diferença de posição em relação à posição adotada pelo governo dos Estados Unidos, né? Mas quem fez uma comunicação grave, muito grave mesmo, foi a China, uma comunicação
que a diplomacia chinesa fez varrer o mundo. Vocês vão reparar aí, que eu vou colocar o vídeo para vocês, aí tem 3 legendas. A pessoa que fala lá, o porta-voz fala em chinês, há uma tradução para o inglês e outra para o espanhol. Com um grafismo assim, eles são muito ruins lá nesse negócio de forma, né? Na China, eles querem comunicar. Então eles põem lá uns borrões assim, enormes, ressaltando aquilo que eles querem. Vamos ver esse vídeo, porque, olha, a China falou grosso com os Estados Unidos, hein? Mas grosso mesmo. Diz que se os Estados Unidos querem guerra, qualquer guerra que seja guerra de tarifa, guerra comercial, eles estão prontíssimos para ir até o fim. Põe o vídeo para nós, fazendo por favor. Alex. Aconsejamos a Estados Unidos que deje de lado su actitud de intimidación y vuelva cuanto antes al camino correcto del diálogo y la cooperación. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, debería consultar con China sobre la base de igualdad, respeto y reciprocidad para abordar sus respectivas preocupaciones. Esperamos que Estados Unidos no utilice más excusas o razones para socavar las relaciones entre los dos países. Si Estados Unidos tiene otros motivos y se empeña en librar una guerra de aranceles, una guerra comercial o cualquier otra guerra, China estará preparada para responder hasta el final. Olha o quadro que está se formando no mundo, né? A partir desse furacão chamado Donald Trump, cujo propósito a gente não consegue entender direito. O que esse homem quer, afinal de contas? Por que ele está agindo com tanta truculência assim? Por falar nisso, eu não contei, não sei quantas são, mas vocês viram que ele está governando agora por decreto, né? Ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, porque a extrema-direita mundial, ela tem um movimento cadenciado, eles seguem o mesmo roteiro. Trump está fazendo lá nos Estados Unidos algo que os brasileiros já viram aqui com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro assinou centenas de decretos. Vocês vão se lembrar aqui de que logo que ele tomou posse, ele fez um movimento chamado Revogaço. Vocês se lembram disso? Revogou 250 decretos do governo do Lula. E aos poucos esses decretos foram sendo revalidados e algumas coisas que ele tentou fazer, como por exemplo, instituir uma liberalidade para a compra de armas no Brasil pelos colecionadores, pelos atiradores, pelos milicianos, por que não dizer, né? Ele teve que voltar atrás, ou porque perdeu na justiça ou porque perdeu na política. Mas enfim, foram vários e vários decretos. É a mesma coisa que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. E lá como cá, ele começa a sentir os efeitos, né, das travas que existem institucionais. Por quê? Porque não é possível a um presidente da República que ele, de repente, faça aquilo que quer, sem limite nenhum, né? Então, tem travas, tem a Suprema Corte. A Suprema Corte mesmo nos Estados Unidos, e essa é uma informação que está em todos os jornais do mundo hoje, já impôs ao Trump a primeira derrota. Por quê? Ele mandou cortar todos os programas de ajuda humanitária, mas havia contratos em curso. E esses contratos, de repente, ele falou, vamos acabar com os contratos, não vamos cumprir mais contratos, acabou para todo mundo. Mas os contratos em curso, decidiu a Suprema Corte Americana, ele vai ter que cumprir. Então foi a primeira derrota que ele sofreu ali, né, pelo sistema de contrapesos. Agora vamos ver até onde esse sistema de contrapesos vai conseguir conter essa selvageria institucional desse sujeito, que parece estar lá disposto mesmo a mudar a geopolítica do globo, a seu bel prazer, né? Com uma ideologia que todo mundo sabe de onde ele tirou essa coisa toda. Por quê? Todas as referências segregacionistas, né, todas as referências racistas estão postas, inclusive símbolos claros do nazismo, como o Sig Heil, por exemplo, que a turma dele faz a todo momento, né? O Elon Musk faz, o Bannon faz, o próprio Trump já fez, né? Aqui no Brasil também, os neonazistas daqui fazem com um copo de leite, não tem coragem de ostentar o Sig Heil diretamente, se bem que já aconteceu aqui no Brasil também, né? Algumas cidades do Sul fizeram essa coisa horrorosa que é o Sig Heil lá, o cumprimento com o qual Hitler inflamava a sua multidão de fanáticos aí. Então, assim, os sinais estão dados, estão postos e a coisa não vai bem. Só uma última coisa sobre isso que eu preciso colocar aqui, é um vídeo em que o Trump reitera a sua magnânima vontade de meter a mão no território da Groenlândia, né? Que é um território livre, mas está vinculado à Noruega. E essa fala que a gente vai ver agora por último aqui, para vocês verem até onde chega a arrogância desse sujeito. Põe para nós, Alex, por favor.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Vocês viram como é que é? Ele fala na maior simplicidade, assim, ó. Eu preciso da Groenlândia para a segurança do país, para a segurança mundial, e nós vamos conseguir de um jeito ou de outro. Ou seja, está fazendo uma ameaça militar. Ele é extremamente desrespeitoso e ofensivo. Ele chama o Justin Trudeau do Canadá de governador, não chama de primeiro-ministro, para vocês terem uma ideia da situação em que ele coloca o país. E aí começam a acontecer coisas, o mundo está sentindo os efeitos das mudanças climáticas provocadas, em boa medida, por ações humanas. A queima desmedida do petróleo que estava lá contendo o CO2 que estava na atmosfera, que foi resgatado por seres vivos, por plantas, por animais, essa coisa toda, e ficou encarcerado, enterrado debaixo de camadas e camadas de terra. Agora a gente vai lá, tira o petróleo para queimar nos nossos carros, nos nossos ônibus, nas usinas que produzem o calor, que aquece as nossas casas, e a gente está devolvendo isso tudo para a atmosfera. E a meteorologia acusa, sente os efeitos disso. E alguns dos efeitos são muito perniciosos. Eu vou falar de tempo, começando pela previsão do tempo hoje da meteorologia, para a gente ver o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está passando por fenômenos climáticos terríveis agora, Vocês podem ver aqui, olha, em toda essa área amarela aqui, tem um alerta de chuva intensa para hoje, Todo o norte e o centro-oeste do Brasil, com mais intensidade aqui para essa área do centro do Pará, do centro, do norte do Pará e do leste do estado do Amazonas. Mas aqui embaixo, nós temos dois alertas, um envolvendo aqui todo o Rio Grande do Sul e outro o oeste do Paraná e de Santa Catarina. O que diz esse alerta aqui? Onda de calor, significa temperaturas 5 graus acima da média, tá? Portanto, hoje as temperaturas serão, a partir de hoje, as temperaturas serão terríveis. E aqui é uma onda de calor, a temperatura não vai chegar a isso tudo. Vamos ver aqui qual é o alerta. Olha aqui, ó. Risco à temperatura 5 graus acima da média, período de 3 a 5 dias. Esta não é uma onda de calor, não é mais a mesma onda de calor do carnaval, é uma outra onda de calor. É a 5ª onda de calor do ano que está subindo por aí. E no UOL hoje tem aqui uma matéria falando exatamente sobre isso, mas tem consequências piores do que isso, porque aqui é o mal-estar, é gente passando mal, é o desconforto, é o consumo excessivo de energia elétrica para alimentar equipamentos de ar-condicionado, mas tem mais no mundo. Eu vou ler essa notícia aqui para vocês e já falo sobre o que é pior do que isso. Olha, a região centro-sul do Brasil recebe a 5ª onda de calor desde os primeiros dias de março, com previsões de temperaturas acima da média para essa época do ano. Foliões que foram em curtidos blocos pós-carnaval nos estados da região sul podem enfrentar temperaturas de até 32 graus. Nos próximos dias, as temperaturas devem ficar entre 5 e 7 graus acima da média em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pois estes serão os estados mais atingidos pelo calor, segundo a agência Climatempo. E esse calorão, que deveria se encerrar na quarta-feira, com a chegada de uma frente fria que não chegará, Esse calorão vai até domingo, dia 9, pelo menos. Ainda de acordo com a Climatempo, a chegada de uma frente fria do Rio Grande do Sul pode enfraquecer o bloqueio atmosférico causador das ondas de calor no país. E aqui temos uma notícia no site do UOL sobre os reflexos do aumento da temperatura na atmosfera, porque o ar esquenta, derrete o gelo das geleiras e principalmente da Antártida, e acontece isso aí, olha, o gelo marinho atingiu uma mínima recorde enquanto as temperaturas globais disparam. Essa informação dá conta de que o gelo marinho atingiu, a superfície de gelo do mar atingiu um mínimo histórico em fevereiro de 2025, de acordo com o Observatório Copérnicos da Europa. Além disso, fevereiro foi o 3º mês mais quente já registrado na história. Os cientistas alertam que a redução do gelo marinho tem impactos significativos no clima global porque altera padrões atmosféricos e oceanográficos,
contribuindo para eventos climáticos extremos e acelerando o aquecimento global. Aqui o UOL diz o seguinte, que o novo mínimo histórico mundial, a extensão de área de gelo marinho atingiu um novo mínimo histórico em fevereiro e permaneceu abaixo do recorde anterior de fevereiro de 2023. No Ártico, a extensão de gelo foi 8% abaixo da média. Aqui é uma controvérsia que eu já vou mostrar para vocês, tá? Porque esse aqui é o sistema Copérnicos. Existe um outro sistema que é o NOAA americano, que também faz a avaliação da superfície de gelo, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E aqui o dado é diferente, é um pouco diferente desse aqui, embora seja tão assustador quanto. Então vamos lá, no Ártico a extensão de gelo foi 8% abaixo da média. É o menor valor já registrado para o mês de fevereiro e terceiro mês consecutivo em que a extensão do gelo marinho bateu recorde para o mês correspondente. Na Antártida, e aqui é que está o problema, a cobertura de gelo, segundo o sistema Copérnicos, foi 26% abaixo da média. É a quarta menor já registrada na história. Agora quero mostrar para vocês o seguinte, todo mundo que se interessa minimamente por climatologia, por meteorologia, pelos efeitos do aquecimento global, deve acessar o site do National Snow and Ice Data Center. É o Centro Nacional de Controle de Gelo, é o Data Center de Controle do Gelo nos Estados Unidos. É isso que você está vendo aqui na tela. Eu vou até botar aqui, ó, NSIDC, tá? Bota isso aí na internet, você vai chegar nessa página aqui que eu estou mostrando. Olha, aqui em cima ele tem as duas medições que são feitas através dos satélites NOAA, que é a avaliação da superfície de gelo, quanto o gelo cobre de superfície de mar no Ártico e na Antártica. A diferença básica, explicam os climatologistas, é que o gelo do Ártico, lá do Polo Norte, é como uma rolha boiando em cima apenas de água, porque não tem terra embaixo. Então essa água já pesa sobre os oceanos e o derretimento dela muda as condições marítimas lá no norte do planeta, mas não faz aumentar o nível das águas do mar. O que não acontece lá na Antártica, né? Que é um continente que tem terra embaixo, portanto, quando o gelo derrete, ele escorre para o mar e aí aumenta o nível do mar. Leigamente é essa a explicação. Mas olha só que coisa assustadora que está acontecendo aqui quando a gente observa os gráficos do NOAA, né? Daquele satélite que os Estados Unidos usam para fazer esse tipo de medição, através do Centro Nacional de Gelo e Neve. Olha aqui, ó, essa curvinha azul aqui é a cobertura de gelo agora, este ano. Ela é atualizada dia a dia. Essa média vermelha é o pior de todos os registros, tá? Isso aqui são os registros do ano de 2012, que foi um ano catastrófico para o clima do planeta. E essa linha cinza aqui em cima é a média das temperaturas registradas desde 1978. É a média da superfície, aliás, da área de superfície de gelo. Vocês podem observar que aqui embaixo, na linha azul, na última medição, dia 4, portanto anteontem, havia 13,919, praticamente 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Na pior passagem da história, eram 15 milhões, portanto nós perdemos 2 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Isso eu estou falando do Ártico, tá? Lá em cima, ficou pequenininho a rolha de gelo lá. E estamos muito abaixo da média mundial, que é de 15,5 milhões de quilômetros quadrados. Agora, vamos ver o que acontece na Antártica? Vocês podem conferir aqui comigo. Olha, está aqui, ó, começando o ano, a linha azul que estava ali na média nos primeiros dias do ano, né, agora se distancia da média e se aproxima da faixa de 2012, esse ano catastrófico que foi. Nós estamos chegando, praticamente empatamos aqui no 63º dia do ano com a situação verificada lá em 2012. Quer dizer, quem vê esses gráficos aqui, que são gráficos de fontes primárias, tá? São gráficos de fontes primárias, de fontes críveis, porque eles podem ser checados. A conta é feita mapeando-se a área de gelo, da superfície de gelo do planeta, em fotos que são feitas dos satélites NOAA. Então, nós estamos vivendo uma situação que é inquestionável. Aqui não cabe questionamento. Drill, baby, drill, porque isso aí é coisa de comunista, de ecoterrorista. Não, está acontecendo aqui. E a gente está vendo isso aqui, informação de boa fonte. Não é especulação de nada, não é proselitismo político de ambientalista chato, não é nada disso. Isso está acontecendo, tá? A despeito
do discurso, das vociferações do Trump, né, e dos negacionistas climáticos, dizendo que isso aqui não tem nada a ver, que, portanto, nós podemos abusar do petróleo. Não podemos, não. E isso está muito, muito evidente, tá bom? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo tanto que informação é valiosa, né? É um produto valioso para a gente poder enfrentar as vicissitudes, os perigos da vida, para a gente se situar, se posicionar no planeta em que a gente vive. E o ICL, felizmente, surgiu para tapar uma lacuna, trazer informação de muita qualidade, feita sem nenhum tipo de filtro, para que você possa receber o melhor conteúdo. E a cada dia que passa, a gente vai dando um passinho a mais no sentido de atender a sua demanda por informação. E eu tenho agora uma notícia excelente para você. Na segunda-feira que vem, né, daqui a 5 dias, nós temos uma novidade tanto aqui. Nós vamos ganhar um programa novo aqui. E quem vai fazer é um cara que é espetacular, que é o Rodrigo Viana. Vai se chamar ICL Urgente. Põe a tarja para mim aí, nós temos um... Não temos? Ah, que pena, a gente não tem aqui nenhuma arte, mas eu vou dizer para vocês. Vai começar às 5 horas da tarde, vai se chamar ICL Urgente e o Rodrigo Viana vai trazer a visão dele sobre esse mundo maluco que se desenrola para nós. Então aguarde, você que está acostumado a ligar a sua internet aí quando o N2 começa no final da tarde, vai ter que ligar agora mais cedo, né? Vai ser a partir das 5h30 da tarde, você vai ter informação de excelente referência com o Rodrigo Viana. E aí depois o ICL volta, no ICL Notícias, o N2, volta no mesmo horário de sempre, o Rodrigo Viana também vai estar lá, né? Mas você não deve perder 5h30 da tarde da próxima segunda-feira, já deixa anotadinho aí, você vai receber a notificação aqui do nosso sistema, mas não se esqueça de se programar para começar as suas tardes aqui no ICL um pouquinho mais cedo, tá bom? Eu quero desejar boa sorte para o meu amigo Rodrigo Viana com relação a esse programa novo. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o planeta que se movimenta, né? O planeta assolado pelo Trump. O Trump disse agora há pouco, vocês viram aí o vídeo, que ele quer a Groenlândia porque quer e vai conseguir de uma maneira ou de outra, por pressão econômica, por medida militar, que é o que se pode depreender da fala dele, mas isso já gerou uma reação lá na Noruega e também na Groenlândia. Põe na tela para mim, Alex, por favor. Tá aí, olha. Não queremos ser americanos, diz o premier da Groenlândia, em resposta à nova investida do Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar, como vocês viram, a sua vontade de se apropriar da Groenlândia. Eu quero a Groenlândia, eu quero e vou conseguir, não importa, vou fazer o que for possível. Aí diz a matéria aqui do jornal Valor Econômico que a reação veio na sequência. O primeiro-ministro Mute Ejed disse que a ilha é dos seus habitantes. Eles não desejam ser nem americanos e nem dinamarqueses. Não estamos à venda, não podemos simplesmente ser levados. O nosso futuro será decidido por nós da Groenlândia. Então, vocês têm aí, quer dizer, uma vontade manifesta, expressa por um líder político do povo da Groenlândia, que eles estão se lixando para serem americanos, eles não querem ser americanos, né? Mas o que será que vai acontecer agora? Será que o Trump vai se conformar com isso? Não vai ter a Groenlândia só porque os groenlandenses, não sei como é que é o gentílico de lá, não querem? Será que o Trump vai se permitir aceitar uma contrariedade? Ele parece uma pessoa tão mimada que só aceita ganhar, sempre ganhar e ganhar? Acho que não, né? Bom, ele está perdendo, vocês já viram, eu falei agora há pouco, já perdeu na Suprema Corte, né? A Suprema Corte mandou pagar os contratos em curso dos programas de ajuda humanitária dos Estados Unidos, coisa que ele não queria, vai ter que pagar. E perdeu também, vai perder também na OEA agora. Por quê? Porque está sendo escolhido lá o novo presidente da Organização dos Estados Americanos e um paraguaio foi escolhido pelo governo Trump para representar os interesses americanos nessa disputa pela Organização dos Estados Americanos, pelo controle da OEA. E aí vocês podem ver aqui na minha tela, tem aqui uma matéria do Jamil Chad hoje no UOL, dizendo o seguinte, que o Brasil se articulou com outros países e conseguiu barrar a aposta dos Estados Unidos para o comando da OEA. O que diz a matéria?
O Brasil, aliado a governos progressistas da região, conseguiu evitar que a Organização dos Estados Americanos seja comandada por um aliado de Javier Milei e Donald Trump. A diplomacia brasileira costurou uma aliança com Chile, Colômbia, Uruguai e Bolívia no fim de semana e anunciou apoio ao candidato do Suriname, que se chama Albert Hamdin, para ocupar o cargo de secretário-geral da entidade. A eleição vai ser no dia 10 de março. Essa ofensiva brasileira abriu caminho para que o diplomata recebesse também apoio. De quem? México, Canadá, Equador e outros países, junto com os votos do Caribe, que já havia obtido. A chapa ficou, então, praticamente imbatível. Os assessores consideram que ele já teria 28 votos. E para eleger o presidente da OEA, precisa de 18 votos apenas. Então, essa guerra, o Trump parece que vai perder, né? Por que a OEA é tão importante? O Jamil explica aqui para a gente no UOL. No final de 2024, Trump recebeu na sua residência em Mar-a-Lago o chanceler do Paraguai. Oficialmente, o encontro ocorreu para que ambos pudessem dialogar sobre a situação política na América Latina, Cuba, Nicarágua, etc. Mas havia um outro objetivo nessa viagem, tentar fortalecer a campanha do paraguaio, que seria o sucessor de Luiz Almagro no comando da OEA. Trump não declarou abertamente para quem votaria, mas Ramírez Lescano, ainda que é o nome desse paraguaio, né, esteve com o bilionário Elon Musk, que é a personagem que vem ganhando espaço na composição da política externa de Trump. Para atrair o voto dos Estados Unidos, o Paraguai se aproximou dos interesses dos Estados Unidos em outros temas na ONU, além de adotar um discurso similar ao posicionamento da Casa Branca. Isso inclui críticas à ofensiva da China na região, proteção dos interesses de Taiwan e alertas sobre o Irã e até mesmo sobre a imigração irregular. Então nós temos aí que o Trump vai sofrer uma derrota aí também, né? De pouco em pouco, ele vai sofrendo alguns pequenos reveses aí. Vamos ver onde isso vai chegar, porque o sentido dessa política nos Estados Unidos é o sentido do isolamento, né? Enquanto isso, a gente passou praticamente todo o tempo hoje falando da situação internacional, mas tem notícia aqui também no Brasil, né? O ambiente da sucessão começa a ser preparado aí e nós temos aí informações de que o governador de Goiás, que está inconformado com o abandono do seu próprio partido, as suas pretensões presidenciais, agora ele lançou uma ofensiva aí. Vamos ver qual foi. Na nossa tela aí, Alex, por favor. Olha, Caiado diz que formará uma chapa com Gustavo Lima para presidência. Agora preste atenção, a chapa é para presidência. Mas quem é que vai ser o candidato a presidente não está definido ainda. Obviamente é o Caiado, né? Porque afinal de contas é uma articulação dele e o Gustavo Lima funciona como se fosse um agente do Caiado nessa nova política aí que, enfim, né, que privilegia, digamos assim, a reputação dos famosos da internet em detrimento do currículo daqueles que são do ambiente da política. O que diz aqui a Folha? Está dizendo assim, olha, a Folha Press, né, através do site do ICL, está dizendo o seguinte: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou nesta quarta-feira, ontem, né, que vai compor chapa com o cantor Gustavo Lima sem partido nas próximas eleições à presidência em 2026. Ele já disse que iniciará a pré-campanha com viagens nos próximos meses. Será que isso não é campanha antecipada não, hein, gente? É tão rigorosa a legislação eleitoral, mas vamos ver, depois os juízes lá decidem sobre isso. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, confirmada pelo UOL. O governador afirmou ainda que o lançamento da pré-candidatura dos dois será em Salvador no dia 4 de abril, portanto daqui a um mês. Contudo, não se sabe ainda, repare aqui, quem será o candidato a presidente e quem será o vice. Segundo o governador, os dois estão na mesma chapa, só que a decisão sobre quem será o candidato a presidente só será tomada em 2026. O Caiado está achando que todo mundo é bobo, né? Que não entendeu qual é a sacada dele, né? Está aproveitando aí a popularidade do Gustavo Lima para tentar cacifar a sua campanha chechelenta, por enquanto, porque não está rolando. Nem no interior do União Brasil, o partido dele, estão acreditando nessa candidatura do Ronaldo Caiado. E as pesquisas que são feitas, as sondagens aí com o nome dele, mostram que o Caiado é muito conhecido lá em Goiânia, viu? Porque no resto do país ninguém sabe quem é ele, por enquanto. Apesar de ser um dos líderes políticos mais antigos, mais velhos em atividade no Brasil, né? O Caiado está na seara política desde a Constituinte,
quando ele não tinha mandato ainda, mas ele era o presidente da famigerada UDR, União Democrática Ruralista, né? Que desagou nisso que hoje é o agronegócio, né? Então, ele diz aqui, olha, a decisão é que vamos estar juntos. A decisão será em 2026. Até lá, vamos trabalhar. Caiado foi o primeiro nome da direita a se colocar como candidato. Ele anunciou a disposição para concorrer em 2026 já no ano passado, mas não colou muito bem, né? E aí tem aqui a informação de que o partido do Caiado foi quem convidou Gustavo Lima. O cantor sertanejo revelou o desejo de ser candidato em janeiro e desde então tem se aproximado do governador de Goiás e do Pablo Marçal, aquele coach que vai ficar só mesmo como coach, porque ele está inelegível, estará inelegível, né? Mas foi candidato a prefeito de São Paulo aqui e provocou um alarido no ambiente da política, né? Gustavo Lima ainda não tem partido, além da União do Brasil, que é o partido do Caiado, o artista já recebeu o convite do PP, mas a sigla não garante vaga para que ele dispute a presidência da República, tá? Nós temos aqui outras informações sobre o Bolsonaro, mas tem uma notícia boa aqui para o governador do Distrito Federal, hein? O Ibanez, que teve aquela participação tão estranha na tentativa do golpe do 8 de janeiro, está livre de qualquer tipo de persecução por parte do Ministério Público. Informação que está no site da revista Fórum dá conta de que, olha, Moraes arquiva inquérito contra Ibanez por omissão no dia 8 de janeiro. O ministro atendeu a um pedido da PGR que diz não haver elementos que liguem o governador à trama golpista. Anderson Torres, alvo da mesma investigação, foi denunciado. Então está aqui o Ibanez. Tem certas coisas que a gente não entende, né? Eu, pessoalmente, não entendo. Quem foi que nomeou o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro para secretário de Segurança Pública em Brasília? Quem foi que permitiu que 2 dias antes de toda a confusão do 8 de janeiro, o Anderson Torres saísse misteriosamente de férias? Como é que se explica um governador tão pouco efetivo no comando de tropas militares que apoiaram descaradamente o golpe que se tramava em Brasília? E ele saiu ileso. A PGR disse que ele não tinha nada a ver com isso. A notícia dá conta de que o Xandão determinou o arquivamento que investigava o governador por suposta omissão. Decisão assinada na última sexta-feira atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, que disse não haver elementos que justificassem o prosseguimento das investigações contra o MDBista. A investigação apurava se Ibanez havia se omitido ou cometido falhas que facilitariam a invasão ou depredação dos prédios públicos. Então está livre, leve e solto Ibanez e assim caminham as responsabilizações. Fico me perguntando aqui se ainda vai sobrar para os patrocinadores desse golpe, né? Já que o governador não tem nada com isso. E os patrocinadores, cadê o pessoal do agro, referenciado na delação premiada do Mauro Cid? Cadê a galera que deu aquele dinheiro, supostamente R$100 mil, em uma caixa de vinho para financiar o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes? Os nomes não aparecem até agora. Então, algo há mal parado nesse inquérito. Gente, antes de terminar, eu tenho um recadão aqui para vocês. Tem um sujeito que eu, desde criança, acho esse cara, olha, Muhammad Ali, o máximo, né? Porque esse sujeito foi, com certeza, o maior boxeador da história da humanidade, mas o que pouca gente sabe é que ele também foi um grande lutador pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Ele se engajou na luta antissegregacionista, sofreu para burro, foi expulso do boxe, né? E só depois de 4 anos de degredo, ele conseguiu voltar, foi inclusive condenado à prisão, não chegou a ser preso, mas foi condenado à prisão. E teve uma carreira virtuosa como atleta, né? E o ICL conseguiu uma entrevista com a filha dele, né? Como é que é o nome da filha dele mesmo, Alex? Marion Ali é o nome da filha dele, você está vendo aí nessa foto mais à direita. Ela conversou com o Eduardo Moreira e nós vamos exibir essa entrevista aqui no dia 16 de março, tá? E vocês vão ver, assim, ela vai contar como é que foram os reflexos dessa luta contra o racismo na vida do Ali, como é que ele enfrentou essa coisa toda, de onde ele tirou tanta energia para sair do degredo em que foi colocado e virar o campeão mundial em que se transformou, né? Um homem que teve 37 vitórias por nocaute, só 17
foram por declaração dos juízes, sofreu só 5 derrotas na vida. Uma carreira super virtuosa. E a Marion vai contar como é que foi conviver com isso tudo do lado de dentro da família. Então vai ser no dia 16, para você não perder, marca já, faz lá a sua inscrição, porque é um webinário, você vai precisar se inscrever para assistir, não é aberto, mas é de graça e é para todo mundo. Para se inscrever, basta você ir aqui, ó, despertaicl.com.br, vai lá já agora e deixa lá a sua inscrição, tá? E aí você põe lá o seu e-mail e a gente avisa você quando essa entrevista for ao ar. Você vai ver aqui as chamadas que nós vamos fazer ao longo dos próximos dias, vale super a pena ver, porque este aí é um homem que encerra, de fato, o sentido da palavra lutador. Não é lutador só dentro do ringue, ele foi um lutador na vida. E as batalhas mais difíceis que enfrentou nem foram dentro do ringue, tá? Foram fora do ringue por causa do preconceito racial e por causa do racismo estrutural, residual, remanescente nos Estados Unidos, tá bom? É isso aí, gente. Estou terminando aqui. Quero desejar para vocês uma quinta-feira maravilhosa, uma sexta-feira também. Pessoal que ainda não voltou do carnaval, vai se preparando para curar a ressaca, porque começou o ano novo, tá? E começou hoje. Um abração para vocês. Amanhã a gente está de volta aqui às 7 da manhã e eu, daqui a pouquinho, encontro vocês lá no N1. Eu vou participar do programa hoje. Tchau. Muhammad Ali não foi só o maior atleta do nosso tempo dentro dos ringues. Ele foi o maior atleta dentro e fora dos ringues. Ele se recusou a ir a uma guerra para lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele lutou contra o racismo. Ele lutou contra todas as injustiças e, por causa disso, perdeu seu título, perdeu dinheiro, mas não perdeu a honra, a dignidade. E gravou seu nome para o resto da história. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, o ICL traz para vocês a história da lenda do boxe Muhammad Ali, contada por sua filha mais velha. Uma história com detalhes inéditos, nunca antes contado em nenhum programa no mundo. Para você não perder esse encontro histórico do ICL, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse evento. Até o dia 16.